Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos, para iniciar o culto fazendo uma oração. Senhor Deus, soberano Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa mais uma vez, ó Pai. Senhor, e aqui estamos, Senhor, pedindo a presença do Senhor mais uma vez em nosso meio, Senhor. Queremos, ó Pai, nos esvaziar de tudo, Senhor, que passamos por esse dia, Senhor. Todas as coisas que, por acaso, poderia, Senhor, nos atrapalhar de entrar, ó Pai Santo, diante da Tua presença, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai Santo. Ajude-nos, ó Pai, a estar, ó Pai, mais uma vez mais perto do Senhor, ó Pai. Que possamos nos entregar, ó Pai Santo, em Tuas mãos, ó Pai. Que tudo que viemos fazer aqui, ó Pai Santo, possa ser, ó Pai Santo, em Teu nome, Jesus. Que possamos adorar, ó Pai Santo, verdadeiramente, Senhor, ao abrir nossas bocas, ó Pai, que possamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, ó Pai, porque foi para isso que nascemos, ó Pai, para Te adorar, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai, para que possamos estar realmente diante do Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha tomar conta, Senhor, o controle deste ambiente, ó Pai, ao cantarmos, ó Pai, a palavra que for falada, Senhor Deus, a Santa Ceia, a qual, ó Pai Santo, é tão grande para nós, ó Pai Santo, em tudo, Senhor. Venha, Senhor Deus, estar conosco, abençoando-nos, ó Pai, pois precisamos das bênçãos do Senhor e queremos voltar aqui, ó Pai Santo, diferentes do que entramos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, e agradeço por estar aqui mais uma vez, ó Pai. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Vamos cantar Eis que surge um povo forte. Está aí. Podes tu também dizer, sou um dos tais.
merecíamos, mas Jesus morreu na cruz para nós, nos fez um dos tais. 224. Firme nas promessas. Acho que eu sou. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, teu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me condenar, pelo bom eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, teu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, teu firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua mão. Cada dia mais alegro finado. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, teu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 183, Alvo Mais que a Neve. Logo após a irmã Priscila com a Bianca, pode apresentar o seu louvor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós pagou.
As meninas, os irmãos poderem recolher as ofertas e o irmão João Carlos continuar o período de cântico. O condenaram e açoitaram meu Jesus. Foi humilhado mesmo, sem ter pecado algum. Crucificado, pendurado numa cruz, por meus pecados. O condenaram e açoitaram meu Jesus. Foi humilhado mesmo, sem ter pecado algum. Crucificado e pendurado numa cruz, por meus pecados. Eu que merecia morrer, eu que merecia estar lá, eu que merecia sofrer, mas o Senhor que foi em meu lugar. Eu que merecia morrer, eu que merecia estar lá, eu que merecia sofrer, mas o Senhor que foi em meu lugar. Em meu lugar. Em meu lugar. E açoitaram meu Jesus. Foi humilhado mesmo, sem ter pecado algum. Crucificado, pendurado numa cruz, por meus pecados. Eu que merecia morrer, eu que
Senhor que foi em meu lugar. Eu que merecia sofrer, eu que merecia estar lá, eu que merecia sofrer, mas o Senhor que foi em meu lugar. Amor, um pecador como eu. Se eu não entendo que amor é esse, o que viu em mim pra me amar assim, não entendo. Não entendo que amor é esse, não entendo que amor é esse. Você entregou por mim e hoje estou aqui te adorando. Eu não entendo que amor é esse, eu não entendo que amor é esse. Se viu em mim pra me amar assim, não entendo. Não entendo que amor é esse, não entendo que amor é esse. Se entregou por mim e hoje estou aqui te adorando. Eu não entendo que amor é esse, não entendo que amor é esse. O que viu em mim pra me amar assim, não entendo. Eu não entendo que amor é esse, eu não entendo que amor é esse. Se entregou por mim e hoje estou aqui te adorando. Eu que merecia morrer, eu que merecia estar lá, eu que merecia sofrer, mas o Senhor que foi em meu lugar. Eu que merecia sorrir, eu que merecia estar lá, eu que merecia morrer, mas o Senhor que foi em meu lugar. Deus abençoe os irmãos. Só pode ser sua graça, cuidaste de mim quando não pensava. Glória a Deus. Você está feliz essa noite? Então vamos cantar mais um hino. Cuidastes de mim quando não pensava, me proteger
salvo até aqui. Guardou todas minhas vestes, fez minha vida digna do Evangelho. Confiou em tua palavra. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Se tu me escolhestes, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecer-lhe, desejar? Se me possuiu, se me possuiu, é seu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Louvarei pra sempre. Mais uma vez, cuidaste de mim. Cuidastes de mim. Quando não pensava, me proteger. Quando nem imaginava, quando nem imaginava, para cumprir os teus propósitos. Me trouxe salvo até aqui, me trouxe salvo até aqui. Guardou todas as minhas vestes, fez minha vida digna do Evangelho. Confiou em sua palavra. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça, só pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Se tu me escolhestes, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecê-lo e desejá-lo? Se me possuiu, se me possuiu, é seu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Louvarei pra sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar o último hino? Vamos colocar de pé? Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo. Você está comendo do pão vivo? Glória a Deus. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo
Feche seus olhos, diz. Chuva não haverá, mas estou comigo do pão vivo, do pão vivo. Mais uma vez. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Nunca retires de mim teu Espírito, Senhor, pois eu seria como nuvem sem água, como estrelas errantes, aleluia das trevas. Não posso viver sem o teu Não posso viver sem Estou comendo esse pão. Estou comendo desse pão. Ele é a salvação. Seu nome é Jesus. Estou comendo desse pão. Ele é a salvação. Seu nome é Não posso viver sem o teu. Fala pra ele nessa noite, não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. Estou comendo desse pão. Estou comendo desse pão. Ele é a salvação. Seu nome é Jesus.
posso viver sem o teu pão. Não posso viver, não posso viver sem Aleluias. Feche os seus olhos, levante a sua voz, preste louvor, adoração ao Senhor nessa hora. Peça a Deus para te alimentar com este pão nessa hora. Hora especial, hora de comunhão, hora de adoração. Fala com Ele: Senhor, me alimenta com o teu pão, me alimenta com a tua palavra, me ajuda, Senhor. Eis-me aqui mais uma vez, fala comigo, Senhor. Eu quero comer do pão vivo que desceu dos céus. Minha alma precisa. Eu desejo me fartar em Ti, ó Pai, me deleitar na Tua presença. Venha partir o pão vivo, Senhor, não apenas o pão figurativo, o pão ázimo, mas a Tua palavra, que é Espírito, que é vida, que é cura, que é transformação, que é eternidade, Senhor. Unja essa casa, unja os nossos corações, Pai. Paire a tua unção nesse lugar. Paire a tua unção neste lugar, Pai. Paire a tua unção neste lugar, Pai. Unja a tua igreja, unja a tua família nessa noite, Pai. Eis aqui a tua família, Pai. Graças, te rendemos louvores, Senhor, e rogamos as tuas bênçãos para essa noite de comunhão, noite de adoração, Pai. Cada um possa sair daqui ajudado, tocado, abençoado por Ti, em o nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Graças ao Senhor. Todos tenham uma noite agradável, abençoada, na presença do Espírito Santo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 2, e vamos nos aproximar, como acabamos de cantar, desse pão vivo, qual nós cremos que pela bondade e compaixão de Deus, nós estamos
comendo, alimentando dele. Se não fosse esse alimento espiritual provido por Deus, nós há muito já teríamos sido tragados, vencidos, devorados pela fúria do inimigo. Mas, assim como o alimento cotidiano, diário, dá força, vigor, né? Renova as células ali para um novo dia, o pão espiritual também dá força, vigor e renova nossas forças espirituais para vencermos um dia por vez, uma batalha por vez, e um dia destes sermos sagrados pelo Pai mais do que vencedores, né? Efésios 2, verso 19, nos fala assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Senhor Deus, obrigado pelo chamado do Senhor, pela presciência do Senhor, que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, para não vivermos aqui como forasteiros, estrangeiros, mas para sermos concidadãos dos santos e da família de Deus. Muito obrigado por nos escolher para fazer parte da tua família, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós não merecemos, mas tua graça é inexplicável, as tuas misericórdias insondáveis, os teus planos, como disse o apóstolo São Paulo, Pai, são insondáveis e inescrutáveis, e não há homem que possa compreender a profundidade da tua mente. Por isso nós te agradecemos por ter nos escolhidos para sermos família do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, viemos celebrar o teu corpo, adorar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Como acabamos de ler, né? Concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando a gente pensa que nós fazemos parte da família de Deus, isso deveria nos encher de gratidão, de alegria, porque não é pouca coisa você, eu, nós sermos escolhidos para sermos parentes, para sermos família de Deus. Como disse o profeta, ele criou as coisas celestiais ali em cima, primeiro. No princípio criou Deus os céus. E o profeta disse, tudo que há nos céus e a terra. Então, quando você pensa que ele, antes de a nossa existência literal, né, teve anjos, arcanjos, querubins,
como diz, o séquito da sua glória, as coisas informes, invisíveis, que o olho natural às vezes não consegue ver, por limitação. E o profeta disse: mas mesmo um anjo não tendo nascido como nós nascemos, mesmo ele sendo desprovido de pecado, mesmo ele sendo mais constante como os serafins ali em Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz que o tempo inteiro, dioturnamente, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O profeta disse: mesmo assim, eles não são família de Deus, eles são servos. E, se você pensar assim, como servo, a Bíblia diz que Deus dá ordem a eles para ministrarem a nós, para ministrar palavra, ministrar cura, ministrar livramentos. Como disse o salmista: aos anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde. O salmista disse: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e os livra e os guarda. Então, um anjo, você pensa, eu penso nele às vezes de uma maneira tão gloriosa, tão extraordinária, e às vezes podemos cometer até aquele erro de João ali no Apocalipse, quando o anjo do Senhor manifestou, João caiu de joelhos, prostrou para poder adorar um anjo. E o anjo disse: não faças tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos. Adorarás, está escrito, adorarás a Deus. João queria prestar honra, devido ao impacto, que ele estava, a emoção, o impacto, disse o irmão Branham. A revelação traz um impacto. O anjo se revelou, se apresentou a ele estava impactado. Mas, mesmo ele sendo esse ser, como diz a Bíblia, um anjo em Senaqueribe, numa noite, destruiu um exército de 185 mil inimigos do povo de Deus. Você pensa no poder, que tem um anjo. Pensa na pureza que tem um anjo. E aí vem a Bíblia e diz assim: eles são apenas servos. Família é algo mais achegado, é algo mais próximo. Tem laços, mais, vamos dizer assim, tem laços sanguíneos, mais intimidade. E família não são os anjos, família somos nós. E nós deveríamos valorizarmos isso, porque se dependesse de nós, irmãos, nós passaríamos longe, distante de nos habilitarmos, como família de Deus. Então, o propósito de Deus não foi ficar sentado num trono, rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ali como um rei, muito embora ele será eternamente rei. Mas Deus queria algo, vamos dizer assim, como o próprio nome Jeová significa, pai de família. Deus queria algo mais familiar, algo mais íntimo. Estava em Deus, o profeta diz, fazia parte dos atributos de Deus ter uma família, como faz parte dos atributos de um ser humano normal ter uma família. Então, o irmão Branham disse no livro das Eras, quem trouxe, pode deixar aí aberto, na página 126, que este foi um propósito de Deus em sua criação.
tudo que ele criou em Gênesis, capítulo 1, ele estava pensando em criar as bases, em suprir as necessidades da sua família antes mesmo que ela viesse ser manifestada. É por isso que uma pessoa que vai se casar, primeiro ele está procurando criar uma base, ele está tentando ter, vamos dizer assim, uma estrutura para suprir uma necessidade. Ele já faz tudo pensando, vou me casar, vou ter filhos, preciso de ir já, desde agora, pensando no futuro deles. Nem casou, já está pensando no futuro dos eventuais filhos que um dia se manifestarão. Assim foi Deus, quando criou a noite, quando criou o dia, quando criou o sol, quando criou a lua, quando criou as estrelas, quando separou porção seca das águas, quando criou as árvores e as árvores frutíferas, as ervas, quando criou os animais, e enfim, tudo que Deus criou não foi aleatório. Ele criou pensando em já prover as necessidades que a sua família viria ter quando fosse manifestada. Então, nós não somos, vamos dizer assim, uma coisa aleatória da casualidade. Não, irmãos. Antes da nossa manifestação aqui, Deus já pensava em nós. Deus já conhecia, como disse o salmista no Salmo 139, ele diz que Ele me sonda, Ele me conhece. Quando eu ainda estava informe, Davi disse, Ele já me conhecia, já me sondava. Quer dizer, antes que fôssemos manifestados aqui, irmão, Deus já conhecia, desde antes da fundação do mundo, toda a nossa trajetória aqui nessa terra. Por isso que nós temos que confiar nesse Deus. Vale a pena confiar nele, não vale? Nós devemos descansar nesse Deus soberano, nesse Deus onisciente, ou seja, tem ciência de todas as coisas, desde antes da nossa formação e da nossa manifestação. Então, Deus, tudo que criou pensando na sua família. Irmão Brano, encontrei essa frase aqui, talvez a gente consiga passar por ela, não sei. Encontrei o profeta falando sobre os propósitos, ou propósito eterno de Deus em sua criação, ter a sua própria família. E quando a gente fala família, você vai vendo Jesus, você vai vendo os evangelhos, a Bíblia, às vezes falando da noiva. Quando um moço fica noivo, ele está cheio de intenções de construir o quê? Uma família. Então você vê Jesus vindo noivar, vindo escolher. E o irmão Brana chega a dizer isso, né? O rapaz toma a iniciativa, o rapaz faz a sua escolha, e o profeta diz, a escolha dele revela o tipo de caráter dele. A mulher que um homem escolhe para ser a sua companheira aqui revela sua índole, o seu caráter, né? Ou sua falta, né? de caráter. Então Jesus não vem para poder se unir, tomar como uma companheira eterna qualquer tipo de mulher, porque ele está querendo constituir o quê? Uma família. Ele está querendo ter o quê? Uma esposa. Apocalipse, capítulo 19, versículo 17, nós temos aquela expressão tão íntima, tão achegada, quando o assunto é família de Deus, dizendo, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa, estamos falando de família de Deus, sua esposa se aprontou. Olha para você ver,
Apocalipse 22, versículo 17, a Bíblia diz: e o Espírito e a esposa dizem, viu? Isso aí é que o irmão Brana chamou de o propósito eterno de Deus na criação. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Mas o ponto a destacar é: e o Espírito e a esposa. O ponto a destacar é aonde a Bíblia diz: vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. É disto que se trata a igreja, de que a família eterna, ou nós não somos uma denominação, um ajuntamento de pessoas, não, nós somos o propósito eterno de Deus. E qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família eternamente ao lado dele. E eu estou feliz por poder dizer: faço parte da família de Deus. Cada um de nós deveríamos estarmos felizes em poder dizer: faço parte do propósito eterno de Deus, que é compor, fazer parte da sua família, e família indestrutível. Aqui nesse mundo imperfeito, às vezes, famílias são destruídas, dilaceradas, divididas, às vezes nutrem muitas indiferenças, às vezes alguns não se falam, não se dão bem uns com os outros, porque é um mundo corrompido, onde o pecado reina. Mas na família de Deus não, irmão. Deus, Ele está trabalhando desde o princípio da criação para aperfeiçoar uma família. Trabalhando desde o princípio para poder edificar uma família edificada, uma família aperfeiçoada. Quando nós tomamos a Bíblia, se alguém desejar acompanhar o texto, em Efésios, capítulo de número 4, por exemplo, nós temos uma passagem que retrata bem isso. Efésios, capítulo 4, nós lemos Efésios 2, Efésios 4, versículo 11, nos fala assim: e Ele mesmo nos deu uns para apóstolos e outros para profetas. Olha o propósito eterno da criação. Olha o porquê do movimento, o porquê das ações, das manifestações de Deus, dos ministérios enviados por Deus. Olha o porquê o próprio Deus eterno se fez homem, foi imolado, se entregou, se tornou um chegado a nós, se colocou na condição de um parente redentor, né? Um parente remidor. E Ele mesmo nos deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que Deus queria com isso? Olha aí o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, o propósito eterno de Deus é o aperfeiçoamento da sua família. Nós lemos Efésios 2, onde a Bíblia diz: não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos, ou cidadãos com os santos e da família de Deus. A Bíblia diz: nós somos um cidadão da família de Deus, um cidadão dessa família dos santos. E a Bíblia diz, verso 12 de Efésios 4, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aqui as famílias, às vezes, não há uma família que nós podemos dizer assim: ó, isso é modelo, isso é padrão para a sociedade, para a igreja. Famílias, elas têm hábitos diferentes umas das outras, gostos diferentes uns dos outros, e, enfim, cada um tem o seu jeito peculiar. Mas a de Deus, a Bíblia diz que Deus está trabalhando para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Aí diz aqui, para edificação do corpo de Cristo. Colossenses 2:24 nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. Olha para você ver. A igreja é o corpo de Cristo. Agora,
Apocalipse 19, 7, onde nós acabamos de citar a Bíblia, a Escritura diz que a igreja, ela é a esposa ataviada de Cristo. Apocalipse 22, 17, o Espírito e a esposa diz, quer dizer, esse corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é a sua esposa, a Bíblia diz que é a sua família, Efésios 2,19 diz, está sendo aperfeiçoado. Não alcançamos ainda a perfeição. Filipenses capítulo de número 2, verso 13, ou 4, verso 12 em diante, a Bíblia diz, não julgo que haja alcançado a perfeição. Ele diz, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Mas Paulo disse, estamos nesse processo de como família de Deus, estamos sendo edificados. Estamos sendo, aos poucos, aperfeiçoados. E a Bíblia diz que Ele nos deu esses ministérios para aperfeiçoar. Verso 13 de Efésios 4 diz, até que todos cheguemos à unidade. Irmãos, é muito ruim uma família dividida, não é? Um para um lado, um para o outro, e pessoas que se odeiam. Este é o retrato desse mundo de pecado. Esse é o retrato do modelo que Satanás gosta, defende, apregoa, dissemina. Desde o princípio foi assim. Lúcifer disseminou esse problema, mesmo entre a terça parte dos anjos, e teve êxito, né, com a sua cauda, Apocalipse 12, ele arrastou a terça parte, diz a Bíblia, dos anjos, e trouxe esse inferno, manifestou este inferno aqui na terra. Então, todo patriarca, todo pai, ele não gosta de ver os filhos não se falando, os filhos com diferenças, discórdias, problemas, amarguras. Não, o pai, o verdadeiro patriarca, ele quer ver o que? A unidade da sua casa. E Deus, eu disse que qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família. Mas, que tipo de família Deus quer ter? Uma família cheia de discórdia? Se esse entrar por uma porta, eu saio pela outra. Se esse se assentar na mesa, eu me levanto e vou para o quarto. Não suporto vê-lo, não suporto estar com ele. Se vós que sois maus, sabeis abominar essas coisas, dar boas dádivas aos vossos filhos. A Bíblia diz, e o Pai que é perfeito? O Pai celestial. Quanto mais ele, a Bíblia diz assim, verso de número 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Jeová, o grande Deus, tem propósito eterno de ter uma família eterna, edificada, aperfeiçoada, e a Bíblia diz, e ele vem trabalhando desde muito com os seus eleitos. Você crê na tua eleição, amados? Nós cremos em nossa eleição, e se somos eleitos desde muito, uns talvez demorarão um pouco mais, um pouco menos, mas uma coisa sei, Deus está trabalhando na sua família. Deus está trabalhando em seu corpo, Deus está trabalhando com a sua esposa. Não há um só eleito nessa terra que Deus não esteja trabalhando com ele. Ele está trabalhando conosco. E a Bíblia diz, até que todos, até quando Deus trabalhará com a sua igreja, seu corpo, sua esposa, sua família. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Deus quer levar a sua igreja à unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus. Deus quer levar a sua família, a sua esposa, o seu corpo, a sua igreja, ter um pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é um conhecimento teórico superficial, de ouvir falar, como disse Jó, eu ouvia falar, mas agora te veem os meus olhos, eu estou tendo uma experiência real. E a Bíblia diz, Jeová,
o Deus Pai de família, que o seu propósito eterno é ter uma família indissolúvel, uma família indivisível, uma família aperfeiçoada, uma família onde haja uma fé única. A Bíblia Sagrada, ela vem e nos diz que a vontade de Deus é nos levar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E eu creio que Deus está se revelando a nós através da sua palavra nesses últimos dias. Está revelando-se a nós através dessa mensagem que Deus, pela sua compaixão, tem nos enviado para quê? Para unir essa família. Um pouco ali na denominação, um pouco ali no catolicismo, alguns poucos ali perdido, diz a Bíblia, em delitos e em pecado. Mas Deus envia a sua voz, Deus envia a sua mensagem para quê? Para unir a sua família aqui nessa terra. Nós não somos uma denominação, nós somos a família de Deus. E se somos a família de Deus, Deus vai nos aperfeiçoar, Deus vai nos edificar, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos proteger. Aleluias! Até que todos cheguemos à unidade da fé. Irmão, Deus quer levar a sua igreja à unidade da fé. Mas que unidade da fé é essa, pastor? Não é no ecumenismo. Um só rebanho, ecumenismo. Um só pastor, o pontífice de Roma, com as suas doutrinas. Não. A unidade da fé que Deus quer levar à sua igreja, irmão, é na fé de arrebatamento. Deus deseja que a sua igreja evolua, cresça, aperfeiçoe em sua fé de arrebatamento, porque sem essa perfeição, essa evolução, como haverá um casamento com Cristo nos ares? Como haverá uma bodas do Cordeiro? Como haverá 3 anos e meio de núpcias? Como haverá um reino milenial aqui nessa terra, para Cristo e sua esposa reinarem nessa terra? Deus nos enviou uma mensagem com um propósito: nos levar à unidade da fé. E qual é essa unidade da fé? Não é estar fechado em um pensamento, em um credo, em uma linha doutrinária. Irmão, unidade da fé fala da transladação da igreja, da transformação dos santos, fala do arrebatamento dessa noiva, fala de todos nós voltarmos realmente a congregarmos em Cristo Jesus, que é o único lugar seguro que existe para um crente nessa terra, é estar em Cristo Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e a Bíblia diz, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmão, toda família tem que ter um cabeça. Se não tiver um cabeça, aquele lá fica desgovernado. Se não tiver uma referência, aquele lá fica dividido. Um rema para um lado, o outro puxa para outro, e vira uma Babilônia aquela casa. Quantos lares, quando o patriarca se vai, quando a cabeça ou o cabeça se vai, logo aquele lá se despedaça por completo. Os filhos começam a bater cabeça, a companheira começa a bater cabeça, e enfim, aquela casa fica aos pedaços. Quantos acostumam dizer assim, quando o papai era vivo, nós éramos unidos, nós tínhamos uma referência de família, mas depois que o pai morreu, olha o que sobrou disso que nós chamamos de família. E a Bíblia Sagrada diz que Deus deseja que cresçamos como família de Deus, mas seguindo
o cabeça. E quem é o cabeça da igreja? O irmão Brana pregou assim, unidos sob uma cabeça. Isso é tema de mensagem do irmão Brana. Unidos sobre um cabeça. O lar não tem duas cabeças. A nação não pode ter muitas cabeças. A igreja, o organismo humano, natural da igreja, não pode ter mais do que uma cabeça, porque senão as coisas não funcionam. Assim como a igreja é a esposa de Cristo, quem pode dizer amém a essa verdade? A igreja é a esposa de Cristo, e como uma esposa fiel, como uma esposa que não é adúltera, como uma esposa que não é leviana, como uma esposa que é pia, consagrada ao seu marido, ela também tem um cabeça. Cristo é a cabeça dessa igreja. E nele amadurecemos, nele crescemos, nele estamos sendo direcionados, aperfeiçoados, guiados aqui nessa jornada. Cristo é o cabeça desta família. A propósito, volto à frase inicial que a Bíblia diz, ou que o irmão Brana diz, sobre o propósito eterno de Deus, que é a sua família. Irmãos, fiquemos tranquilos, façamos a nossa parte. Mas se alguém faz parte da família de Deus, ou seja, foi um atributo que esteve em Deus antes mesmo que o mundo natural, físico existisse. Se alguém faz parte dessa família de Deus, que estava nos lombos eternos, ou nos pensamentos oniscientes do Deus insondável, se alguém faz parte dessa família, não tem demônio que vai segurá-lo por todo o tempo, longe dessa palavra, porque a família de Deus se unirá ao cabeça que é Cristo, que é a palavra revelada a nós. Não há espíritos, não há denominações, não há pecado, não há legião de demônios, não há possessão demoníaca que escravizará para sempre um concidadão dos santos e da família de Deus. Lá estava Madalena, mas era um membro da família de Deus. E um dia, Jesus cruzou o caminho dela, e a Bíblia diz que dela foram expulsos 7 demônios, 7 resistências para mantê-la incomunicável e distante da família. Mas quando o cabeça, que é Cristo, chegou, irmão, aqueles demônios tiveram que bater retirada. Aquele que é membro da família de Deus, Deus o libertará, Deus o levantará. O Senhor não perderá nenhum sequer da sua família. Lá estava a samaritana, irmão, tão perdida, tão suja, tão desnorteada, tão indiferente, tão cheia de amarguras, que quando Jesus, o cabeça da família, o chefe de família, a manifestação do propósito eterno de Deus, o chefe da família, quando Jesus chegou e comunicou com ela, ela disse: como podes tu, sendo um judeu, falar comigo, mulher samaritana? Não sabes tu que judeus e samaritanos não se comunicam? Se um entra por uma porta, o outro sai pela outra. Se um se assenta na mesa, outro se levanta e vai para o quarto. Não tem lugar para os dois no mesmo lugar. Irmãos, Jesus olhou para ela e disse: mulher, se tu soubesses quem é que fala contigo, tu que me pedirias de beber, e eu lhe daria, e a água que eu lhe der, vai fazer saltar em ti um rio de águas vivas no teu interior, e você nunca mais vai sustentar a discórdia ou o ódio. Vai fluir em ti, no interior do teu ventre, rios de água viva.
e você não vai ser mais uma mulher sem guia, sem norte. Por quê? Porque o teu cabeça, o pai da família, vai guiar os teus passos. Senhor, então me dá dessa água. Vai, busca o teu marido. Não tenho, dissestes bem, teve 5, que tem agora, não é teu. Senhor, vejo que tu és profeta. O Messias, quando ele vier, ele fará essas coisas, manifestará estes sinais. Aí Jesus disse assim: sou eu sou a cabeça da igreja, eu sou o pai de família, eu sou a expressão dos propósitos eternos do Pai, sou eu que falo contigo. Nessa noite, nós cremos que Ele também está falando conosco. Nós cremos que também Ele está nos dando água viva para beber, para saciar a nossa fome e a nossa sede, pela justiça, pela santidade da palavra. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Página 126, olha para você ver do que se trata a igreja, irmão. A igreja, você crê que você é a igreja do Deus vivo? Crês tu que és o corpo de Jesus Cristo? Crês tu que és a esposa do Cordeiro? Se nós cremos que nós somos, irmão, nós podemos dizer assim, ó: nós somos a companheira eterna de Deus. É uma expressão forte, não é? Companheira, o que eu disse? Eterna de Deus. O que Deus uniu não separa o homem. Isso é companheira eterna. Se foi Deus que nos uniu em Cristo, irmão, não há nada para nos separar dele. Paulo diz: nem a morte, nem os anjos, nem a vida, nem as tempestades, nada nos separará do amor de Deus, igreja. Portanto, podemos dizer assim, ó: nós somos a companheira eterna de Deus, a família de Deus nessa terra. Aleluias. Olha aí para você ver o que seria o terceiro parágrafo da página de número 126, o profeta falando. Olha para você ver. Olha, Deus nos escolheu para sermos a sua família. Alguém pode glorificar a Deus por isso? Ó, vou repetir. Deus nos escolheu para sermos a sua família. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Eu sou escolhido para ser família de Deus. E tem uma coisa, irmão: Deus não erra. Se Deus nos escolheu, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Você não é um erro de Deus, você é um acerto de Deus. Deus escolheu você, Deus acertou em te escolher. Você pode até às vezes duvidar, mas Deus te conheceu de antemão. Não tinhas tu cometido nenhum erro, Deus te escolheu. Eu disse, nenhum erro ainda você tinha cometido. A Bíblia diz, antes de nascerem Esaú e Jacó, a Bíblia diz, Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. A Bíblia diz, não tendo eles feito bem ou mal, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Irmãos, Deus não erra. Deus te escolheu. Deus te amou. Ei, Deus nos escolheu para sermos parte ou membros da sua família. A escolha de Deus está sempre certa e deveria ser inquestionável. Louvado seja Deus. Olha aí, o profeta diz, bem no início está falando assim, ó, em São João 6, verso 37 ao 44. Olha aí. Todo o que o Pai me dá, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.
estão lendo e degustando, sentindo o paladar. Eu vi um moço falando assim, ó, um médico. Você deveria mastigar pelo menos 40 vezes. Eu disse, que tarefa difícil. A gente desenvolve hábito de comer rápido. E o médico, e ele falou assim, o doutor, você tem que desenvolver o hábito de descansar o garfo, que é, você coloca o garfo ali, a comida na boca e põe ele de novo no prato e mastiga. Isso vai fazer bem para a sua saúde. O seu aparelho digestivo, o seu estômago, vai evitar uma gastrite no estômago. Uma pessoa que descansa o garfo, que mastiga. Você vai sentir o paladar real da comida e vai extrair os nutrientes, as vitaminas realmente que estão contidas naquela comida. Irmão, a palavra de Deus deve ser comida assim. Vamos colocar ela na boca e vamos mastigar. E vamos extrair o paladar e os nutrientes, as vitaminas necessárias. Olha o que nós acabamos de ler aí, ó. Você pode repetir em alto bom som? Todo o que o Pai me dá, virá a mim. Irmãos, quem é que vai a Cristo? Aquele que foi dado pelo Pai, dado pelo Deus insondável, dado por aquele que é o elaborador do propósito eterno, propósito infalhável do Pai. E Jesus disse, todo o que o Pai me dá, virá a mim. Você foi dado pelo Pai para Jesus. Você e eu fomos dados pelo Espírito eterno, onisciente, onipresente, soberano Deus, que era antes de todas as coisas. Nós fomos dados para Jesus. E uma prova viva disso é que a Bíblia diz, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por isso que eu disse, se é família de Deus, fica tranquilo, o Pai vai trazer, irmãos. Olha, eu não sei se ele vai usar um passarinho, um cachorro latino, um pregador pregando, se ele vai usar uma mãe, uma criança, um novo, um velho. Eu não sei, eu só sei que o propósito eterno de Deus é infalhável. Jó disse, eu sei que nenhum dos seus planos podem serem frustrados. Se somos esse atributo de Deus, se somos esta família que estava desde antes da fundação do mundo, na mente de Deus, se somos estes amados por Deus, irmão, pensados por Deus, olha, você é um pensamento de Deus. Deus pensou em você. Talvez o teu pai não pensou te ter, tua mãe não pensou te ter, mas Deus pensou em nós, como um filho que deveria ser manifestado aqui. E se Deus pensou em nós, como sua família, a Bíblia diz, ele vai ser trazido. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E a Bíblia diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Família de Deus, eleito por Deus, tem a garantia da ressurreição. A sepultura não vai assegurar os santos. O inferno não pode segurar os santos. Não há nada. A Bíblia diz assim, ó, e eu ressuscitarei no último dia. A Bíblia diz, quando eu ressuscitar, todos atrairei a mim. A família de Deus será atraída por Deus. Não tem como ser família de Deus e não ser atraído pela palavra de Deus. Não ser atraído pela vontade de Deus. Não ser atraído pelas coisas de Deus. Filhos de Deus são atraídos pela vontade de Deus. João, capítulo 1, verso 12 e 13.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Talvez a carne não lhe queria. Como eu disse, o pai, a mãe, talvez diz assim, esse menino nasceu fora do que nós estávamos projetando. Nós não esperávamos isso agora. Isso foi um acidente. Irmãos, não foi acidente. Deus pensou nos seus desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, para começar, não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Família de Deus, filhos de Deus, irmão, o varão querendo ou não querendo, a família de Deus é manifestada. Os eleitos de Deus serão manifestados. Se Deus os viu aqui, nada poderá deter a semente, a família de Deus aqui nessa terra. Nem que você queira, nada pode deter. A família de Deus há de manifestar nessa terra e ser atraída pela palavra de Deus. A Bíblia diz, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu estou aqui nessa noite, não pela vontade da carne, nem do sangue, mas pela vontade de quem, igreja? De Deus. Você está aqui nessa noite, pela vontade de quem, igreja? Você veio ceiar pela vontade de quem, igreja? Você está nessa mensagem, pode me responder, pela vontade de quem, igreja? Eu estou aqui pela vontade de Deus, vim tomar a minha ceia pela vontade de Deus, eu sirvo a Deus pela sua vontade eterna. Efésios 1, verso 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Está vendo? Deus nos elegeu para sermos santos, ou seja, com cidadão fazemos parte dos santos e da família. Nos elegeu para sermos sua família. Por isso que eu disse, não somos casualidade. Somos a manifestação da eleição de Deus. Deus nos escolheu para sermos a sua família. E se somos família, Deus vai nos guardar. Deus vai nos alimentar. Deus é um provedor que não falha nos cuidados da sua família. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante de Deus, ou diante dele, em caridade nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele nos predestinou para essa filiação. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha o que Paulo está dizendo. Foi vontade dele, foi escolha dele. Então não compete a mim, não compete a você questionarmos. Mas sou tão imperfeito. Ele nos escolheu, segundo o beneplácito da sua vontade. E se ele me escolheu, minha oração é, Senhor, dá-me forças para prosseguir até o final, Senhor. Aí o profeta disse, agora sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, pois isso exigiria um livro só sobre isso. Deixe-me salientar aqui que, de acordo com estes versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva, do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. Olha o que o profeta está dizendo. Se os homens têm direito de escolher que tipo de mulher eles vão ter para passar a vida aqui, Deus tem o direito de escolher quem vai ser a sua esposa. Até porque
como eu disse, propósito eterno de Deus. Como eu disse, companheira eterna de Deus. Então, se é para passar uma vida inteira, ele tem direito de saber como escolher. E Deus sabe escolher, irmão. Se Ele te escolheu para ser a sua noiva, a sua esposa, a sua companheira eterna, fica tranquilo, Deus sabe escolher. Ele sabe que tipo de companheira Ele quer para viver eternamente ao lado dEle. Você é uma escolha, não um experimento. Deus não quer te experimentar apenas, não. Jesus disse em João 14, versículo 13, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quer dizer, Deus nos quer permanentemente com Ele. E quem escolhe uma pessoa para estar permanentemente com Ele, não só por um dia ou dois, um mês, ou alguns anos, ou só até enjoar. Quem faz uma escolha permanente, tem que saber que escolha está fazendo. E Deus nos escolheu para permanecermos sempre com Ele. E o profeta disse assim, Jesus está escolhendo sua própria noiva, do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. A noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Por isso que Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E graças a Deus, porque deixarmos nós tomarmos nossas próprias escolhas, sendo tão tendenciosos, falhos, nascidos, gerados em pecado, como diz a Bíblia, destituídos da glória, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, deixaram o ser humano de natureza depravada fazer a sua escolha, ele vai escolher errado. E graças a Deus, que Deus não nos deixou escolher, irmão, Ele nos escolheu. A Bíblia diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e mais, vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Há um povo escolhido por Deus, para viver uma vida cheia de frutos e frutos permanente, não é uma vida passageira, de fases, não, há um povo escolhido para estar, para permanecer de pé, irmãos. O profeta disse, Eva caiu, a noiva hebreia caiu, a noiva de Pentecostes caiu em Niceia, mas agora Deus vem, escolheu uma esposa, escolheu uma noiva para o arrebatamento, e ele disse, essa igreja, essa noiva, escolhida por Deus, ela não cairá, ela é eleita para estar de pé diante de Deus. Portanto, 1000 cairão do teu lado, 10.000 cairão à tua esquerda, à tua direita, mas a Bíblia diz, tu não serás atingido. Deus te escolheu para estar de pé. Ventos vão passar, mas Deus te escolheu para estar de pé. Muitos cairão, mas Deus te escolheu para estar de pé. Muitos naufragarão, mas Deus te escolheu para chegar ao porto seguro. Olha, a noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo esposo. Não, Senhor, é o noivo que decide. Leva isso para o espiritual. É o noivo que decide e escolhe certa mulher para ser sua noiva. É o noivo que decide. Graças a Deus, Jesus decidiu por nós. Às vezes nós dizemos assim, eu decidi por Cristo. Decidimos não, irmão. Nós decidiríamos por qualquer outra coisa que atraísse a nossa atenção humana, natural. Nós não decidimos por Cristo. Cristo decidiu por nós. Cristo influenciou a nossa decisão, a nossa escolha. Senão nós não estaríamos aqui. Ele decidiu por nós. Por isso que a Bíblia diz, Ele nos amou estando nós o quê?
mortos em delitos e em pecado. Nós o amamos, diz a Bíblia. Por quê? Porque primeiro Ele nos amou. Quer dizer, Ele decidiu por nós, Ele escolheu por nós, Ele nos amou primeiro. Agora, ao longo da caminhada, nós vamos desenvolvendo mais intimidade, mais simpatia, mais amor, mais apego com Ele. Mas o profeta disse: não escolhestes, João 15, verso 16, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta em si mesmo. Quer dizer, Deus propôs em si mesmo. Não pediu conselho para ninguém. Deus, para nos escolher, não pediu conselho para ninguém. O profeta diz, citando Efésios 1:9, escolheu, ou seja, propôs a si mesmo. Efésios 1:9. Em Romanos 9:11, diz: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus era tomar uma noiva de sua própria escolha. E esse propósito estava em si mesmo, e sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Observe atentamente agora e veja isto. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira. Irmãos, será que você consegue pensar isso? Gente, poeira. Antes que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, Deus é objeto de adoração, e ninguém estava lá para adorá-lo. Quer dizer, Ele nem havia criado os anjos ainda. Os serafins, os arcanjos, não havia nada da criação ainda, celestial e terreal, antes que houvesse uma poeira estelar. Então o profeta disse, ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo, ele era apenas potencialmente Deus. E ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, ou quando ele era apenas conhecido ainda como Espírito Eterno, a noiva, você considera-se a noiva, né? A noiva já estava em sua mente. Sim, ela estava, ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Olha o que o irmão Branham está dizendo, gente. Os pensamentos de Deus são eternos. E antes que houvesse um anjo, um arcanjo, um serafim, um querubim, uma poeira estelar, antes que houvesse qualquer coisa na criação, celestial ou terreal, em cima nos céus ou embaixo na terra, quando Deus não era Deus, porque ainda não era adorado, ele se sagraria Deus quando começasse a ser adorado pelos seus anjos. Antes que houvesse qualquer coisa, irmão Branham disse, Deus já pensava em sua noiva. E ele disse, e os pensamentos de Deus são eternos. Se os pensamentos de Deus são eternos, irmão, nós somos eternos.
os cabelos podem embranquecer ou caírem, nós somos eternos. O corpo pode voltar ao pó, mas nós somos eternos. Se Deus pensou em nós como seus eleitos, nós somos eternos, igreja. Aleluias. Por isso que o diabo nos odeia, mas não tem problema ele nos odiar. Deus nos ama, Deus pensou em nós. Os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar: são eternos os pensamentos de Deus? O que você acha? O irmão Brandes está perguntando: são eternos? São eternos os pensamentos de Deus? Deixa eu lhe perguntar, irmão, e me responda: tem como um pensamento de Deus dar errado? Ei, tem como um pensamento de Deus dar errado? Se Deus pensou, significa que Ele predeterminou. Não tem como dar errado aquilo que Deus arquitetou. E o profeta disse: os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar: são eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isso, você verá muitas coisas. Deus é imutável. Amém? Tanto em essência como em comportamento. Você crê que Deus tem um comportamento ilibado? Você crê que Deus tem um comportamento confiável, irmão? O profeta está dizendo: Ele é imutável, fica tranquilo, confia em Deus, descansa em Deus. Deus não comete engano. Ele é imutável em essência, imutável em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito. Olha, deixa isso penetrar na sua alma. Deus é infinito em suas habilidades. Amém? Nessa noite, nosso Deus ainda é habilidoso, irmãos. Às vezes o homem perde a destreza, perde a habilidade para fazer algumas coisas que ele fazia na sua juventude. Mas e Deus? Você acha que o Deus da criação perdeu a habilidade para criar? Não, Ele criou lá, Ele pode criar aqui, irmão. Ele pode criar órgãos novos, olhos novos, coração novo. Ele pode criar espírito novo. Deus não perdeu a habilidade. Deus, disse o profeta, Ele não perdeu, ou seja, já estudamos, provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades, portanto, em suas habilidades. Portanto, Ele, como Deus, deve ser onisciente. Ele é onisciente, então Ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentado ao seu conhecimento. Se Ele pode acrescentar o seu conhecimento, então Ele não é onisciente. O melhor que podemos dizer é que algum dia Ele será, mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente. Então, console-se em Deus. Se Ele é onisciente, irmão, olha, nem uma folhinha da nossa vida, nem um fio de cabelo da nossa cabeça vai cair sem o conhecimento de Deus. Nenhuma prova, nenhuma luta nós vamos viver sem que Deus não tenha tomado conhecimento. Confia na onisciência de Deus. Se Ele permitiu, Ele dá força para vencer. Se Ele deixou a prova chegar, Ele dá capacidade para vencermos as provações. Se o desafio bateu a porta, ei, permaneça confiante em Deus. Deus é onisciente. Ele é onisciente, disse o profeta. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos, Ele sempre os teve e sempre terá. Se Deus te amou ontem, Ele não vai te odiar hoje.
Se Ele te salvou, em sua mente eterna, é impossível que você se perca. Se Ele te viu no arrebatamento como um membro da família de Deus, ei, os pensamentos de Deus não vão mudar. Aconteça o que acontecer, os pensamentos de Deus não vão mudar ao respeito da sua família. Podemos até viver momentos que nós não entendemos, mas descansa. Em Deus, descansa. Ele sempre os teve, sempre terá, e conhece o fim, desde o princípio, porque Ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais, eles não são simplesmente como um homem com um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma, mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Veja como isso funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como seus pensamentos ainda não estavam expressos, Salmo 139, 15, 16, lhe dará uma pequena ideia disso. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Pensa bem, só um pequeno gens. Depois, um pequeno embriãozinho, um óvulo fecundado, um ser humanozinho em miniatura, imperceptível para os olhos nu, sem auxílio da ciência, poder enxergá-lo. Quando, irmão, você e eu não podíamos sermos vistos a olhos nu, a Bíblia diz, nós não estávamos ocultos de Deus, Deus já nos contemplava. Então o melhor que podemos fazer nessa noite é glorificar e ser sincero, porque Deus já nos enxergava, quando ainda não podíamos sermos vistos a olhos nus. Olha aí, finalizando com nesta página, o profeta disse assim, quando isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. E esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e o seu ser espiritual criado por Deus, então Adão se tornou o pensamento de Deus expresso. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Nós poderíamos percorrer os séculos, encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus, expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o Logos, ele era o perfeito e completo pensamento expresso, e tornou-se conhecido como a palavra. É isso que ele é e será para sempre. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali com ele na mente e nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. Isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disso. Você não pode escapar disso. Disso o quê? Nós somos o pensamento de Deus que se expressou nessa era. Mas é muito para mim. Se você não crê que você é, saiba que alguém nessa terra é o que Deus pensou desde antes da fundação do mundo. Mas nós cremos que hoje nós somos o pensamento expressado. Deus pensou e depois
Deus falou, e aquilo veio à existência, do jeitinho que Deus pensou, do jeitinho que Deus falou. Está vendo essa pessoa do seu lado aí? É a expressão do que Deus pensou. Por isso, não seja complexado, complexada, não te diminuas, não te engrandeças. Sabe o que você faz? Exalte a Deus pelo que você é em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos o que, irmão? Somos aperfeiçoados, somos eternos, somos mais do que vencedores, somos o pensamento expressado de Deus nessa terra. Fica de pé, glorifica a Deus nessa hora, diga: Senhor, obrigado, Jesus, eu sou a expressão do teu pensamento eterno. Oh Deus maravilhoso, somos parte do pensamento de Deus. Deus pensou, Deus expressou. Deixa o diabo te odiar. Deus pensou em você como eterno. Deus pensou em você como a esposa dele. Deus não pensou em nós como derrotados, mas como vencedores. E você pode dizer nessa noite, em Cristo você pode dizer: eu sou mais do que vencedor. Em Cristo você pode dizer: eu sou mais do que vencedor. Em Cristo eu posso dizer: eu sou mais do que vencedor. Em Cristo você pode dizer: eu sou eterno. Deus pensou em mim. Deus já me conhecia quando não existia anjos, serafins, querubins, nenhuma poeira. O Senhor pensou em mim, e hoje estou eu aqui. Eu sou um pensamento de Deus que se materializou. Eu sou um pensamento de Deus que se concretizou. A igreja é o pensamento de Deus que se concretizou. Assim como um homem pensa em uma casa e concretiza, pensa em um casamento e concretiza, pensa em um sonho realizado e luta para concretizar aquilo. Senhor, a igreja é a concretização dos teus pensamentos expressados. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor pensou em nós, não como perdidos, mas como salvos. Manifesta a tua presença, manifesta o teu poder nessa noite, Senhor. Manifesta a tua eleição nessa noite, Pai. Faze isso para nós. Manifesta, Jesus. Nós cremos que estávamos lá, fazíamos parte dos pensamentos eternos, insondáveis do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos ao Senhor: nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus.